Prezados irmãos, estamos no quarto domingo da Páscoa e durante este tempo de 50 dias em que nós celebramos a Páscoa da ressurreição de Jesus, sempre nós temos esta temática presente na celebração, que é a centralidade de Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. A nossa fé se constrói, se edifica em Cristo. Cristo é o centro da nossa fé, o centro da vida da igreja, o centro da liturgia, o centro de tudo aquilo que nós realizamos e de tudo aquilo que nós cremos. E por isso a primeira leitura de hoje está voltada para esta temática que é própria da Páscoa, que é a centralidade de Cristo. Na verdade, Pedro, na primeira leitura, se inspira no Salmo 117, que nós ouvimos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Vejam, meus irmãos, o salmista, antes de Cristo, já usa essa expressão. E o que ele quer dizer com esta expressão? Na verdade, o salmista escreve este salmo considerando, fazendo referência ao povo de Israel, que era um povo rejeitado, desprezado, porque era um povo que não tinha importância alguma, um povo que não tinha evidência nenhuma, um povo que não tinha, de certa forma, nada que os tornasse importante. Era um povo esquecido, um povo economicamente pobre, politicamente sem importância alguma, um povo, uma cidade, um lugar sem importância alguma, um povo rejeitado. No entanto, um povo a quem Deus se dirigiu por primeiro, um povo a quem o Messias se voltou. Portanto, por isso a expressão do salmista: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A cidade que então era esquecida, rejeitada, tornou-se agora uma cidade em evidência, tornou-se agora um lugar importante. E por isso eles usam essa expressão, que na verdade era uma expressão muito comum da realidade do dia a dia deles, que eram as construções que se estabeleciam. Na verdade, esse modo de construir influenciou até pouco tempo, quando iam se construir casas, edifícios, os alicerces eram construídos sobre pedras, eram usados pedras, rochedos, para edificar ali a casa, o edifício, né? Até uma curiosidade, a nossa matriz, o alicerce da nossa matriz é de pedra, né? Quando nós fizemos aqui uma prospecção ao redor da matriz, nós descobrimos isso, né? Que foi edificada sobre pedras, né? Esse era muito comum, é um modo de se construir no passado. Hoje sabemos que já com a evolução das técnicas de engenharia, etc., já não se faz mais assim. E por isso então o salmista usou essa expressão: pedra rejeitada, pedra desprezada pelos construtores, tornou-se pedra angular, pedra principal. E Pedro então, na primeira leitura, após a ressurreição, ele anuncia, ele vai pregar aos chefes do povo, aos anciãos, e usa a mesma expressão, usando uma referência do Salmo 117, dizendo exatamente isso: ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós os construtores desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação. Portanto, a primeira leitura e o salmo de hoje reforçam
aquilo que nós estamos refletindo ao longo de todo este tempo pascal de 50 dias. Jesus é a pedra angular, é Jesus o centro da nossa fé, é Jesus em quem a nossa fé se edifica, se constrói. Uma fé, meus irmãos, que não se constrói em Cristo, uma fé que não tem por fundamento Cristo, com muita facilidade ela se dispersa. Com muita facilidade, sobretudo diante das preocupações, das provações da vida, ela se esvai, ela se perde. Portanto, a nossa fé não pode estar construída sobre algo que de certa forma podemos dizer seja vulnerável. A devoção é importante? Sim, mas não é suficiente para manter a fé. Tem muita gente devoto que vai até o santuário de Aparecida em busca de algo, e quando ele não alcança, o que acontece? Ele fica meio desanimado, triste, às vezes até fica meio descrente. É ou não é verdade? Portanto, a nossa fé não pode se pautar nas devoções. As devoções, elas são importantes para o cultivo também da espiritualidade, mas a nossa fé precisa estar centrada em alguém. Nossa fé não pode estar centrada numa ideia, nossa fé não pode estar centrada numa realidade que a gente não tem clareza, certeza. Nossa fé não pode ser alienante. Nossa fé precisa ser real, consistente, fundamental, portanto fundante, como uma rocha. Portanto, a nossa fé precisa estar centrada em Cristo. Cristo Jesus é a pedra, pedra rejeitada, pedra desprezada, mas que se tornou a pedra angular, e é sobre ele que nós precisamos edificar a nossa fé, na sua palavra, no seu evangelho. É isso que sustenta a fé, é isso que nos mantém perseverantes. As devoções, elas vão e vêm, podem observar. Às vezes determinada devoção fica mais em alta, Determinadas devoções vão acabando, outras estão mais em alta agora, outras vão diminuindo. Então isso é um perigo, Portanto, nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo, que se faz presente na Eucaristia, na palavra, na igreja. Esta é a fé da igreja, este é o fundamento da igreja. Depois, olhando para a segunda leitura de hoje, vejam só, São João escreve uma carta com 2 versículos, com tanta profundidade. Como pode tanta profundidade em tão pouco, não é verdade? Vejamos então esses 2 versículos que traz uma grande profundidade teológica, espiritual para nós. O primeiro versículo, São João diz: vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Que grande presente de amor nos foi dado pelo Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. São João faz questão de dizer: olha, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato, Portanto, ser filho de Deus não é mérito conquistado. Ser filho de Deus é dom, é graça doada. Portanto, ser filho de Deus, nós o somos de fato, não por mérito nosso. Ninguém se torna filho de Deus por mérito, mas todos nós somos filhos de Deus por graça. Por isso, vede que grande presente, dom, dádiva, de graça, presente. O que é presente? É de graça. Portanto, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Portanto, todos nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Jesus é o Filho unigênito do Pai.
da mesma substância do Pai, da mesma natureza do Pai, a natureza divina. E nós nos tornamos filhos de Deus porque Jesus, sendo Deus, assumiu a condição humana. Jesus, existindo em natureza divina, assumiu a natureza humana e se fez homem, em tudo igual a nós, menos no pecado. Portanto, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos e de sermos filhos de fato. Então não só somos chamados, mas somos de fato, por causa de Jesus. Porque o Filho único de Deus, assumindo a nossa condição humana, nos tornou participantes da natureza divina. Nós não temos a natureza divina, nós não somos Deus, mas nós participamos da natureza divina pela graça. Participamos da filiação divina pela graça, através dos sacramentos, sobretudo do batismo. Portanto, um grande presente que o Pai nos deu, e nós o somos de fato, seus filhos, por causa de Jesus. E aí vem o segundo versículo: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Portanto, meus irmãos, ser filho de Deus já é participar da vida da graça, mas nem sequer ainda se manifestou o que seremos. Porque quando Jesus se manifestar, ou seja, pela morte, pela ressurreição, Ele alcançará a glória. Ele voltará, como de fato voltou para junto do Pai, na condição divina, na glória. Mas não voltou só como Deus, mas também como homem. Por isso a nossa humanidade foi elevada à glória. Portanto, se já somos filhos, nem sequer se manifestou ainda o que seremos. Seremos semelhantes a Jesus na glória do céu, na glória da eternidade. Portanto, seremos semelhantes a Ele, tal como Ele é. E a prova disso é que Ele já está na glória e todos haveremos de um dia estarmos também semelhantes a Ele na glória. Nossa Senhora já está semelhante a Jesus na glória. Ele já manifestou nela o que haverá de um dia manifestar em todos nós. Portanto, meus irmãos, essa semelhança também é por graça. Porque seremos semelhantes a Ele, tal como Ele é, porque o veremos tal como Ele é, revestido da glória, e por isso seremos também revestidos da mesma glória. Porém, é preciso também viver já agora. De fato, já agora somos filhos de Deus, e já agora também podemos nos assemelhar a Ele. Não na glória, porque a glória deveremos passar pela morte, como Ele passou, para alcançar essa manifestação. Mas já podemos nos assemelhar a Ele nas atitudes, nos gestos, na conduta, na vida. E qual a semelhança, na verdade, qual a semelhança que nós podemos já adquirir de Jesus? Aquilo que o Evangelho nos apresenta. Eu sou o bom pastor. Jesus cuida de nós como o pastor cuida do seu rebanho. E como é que o pastor cuida do rebanho? O pastor dá vida pelo rebanho. O pastor se importa com o rebanho. O pastor é aquele que deixa 99 ovelhas no redil e vai atrás daquela que se perdeu. O pastor é aquele que enfaixa a ovelha da perna quebrada. O pastor é aquele que vigia a ovelha gorda. Veja só, o pastor está sempre atento à ovelha quando ela está se perdendo. O pastor é aquele
que carrega nos próprios ombros a ovelha cansada, a ovelha que já não consegue andar sozinha, com suas próprias pernas, porque sente-se pesada demais, e por isso o peso da vida, das preocupações, etc., muitas vezes enfraquece essa ovelha, e o pastor coloca nos ombros e carrega essa ovelha. O pastor vai ao encontro de todas as ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não estão neste redil, que não são deste redil. Jesus estava falando dos gentios, né? Daqueles que eram estrangeiros. Jesus está falando daqueles que estão fora. Quem são essas ovelhas que hoje estão fora do redil? Também a elas devo conduzir. Também elas escutarão a minha voz. A voz do pastor é para todos, deve ser ouvida por todos. Então vejam, meus irmãos, essas semelhanças nós temos que procurar adquirir, né? Se nós queremos um dia sermos semelhantes a Jesus na glória, se nós queremos um dia também estarmos glorificados no céu, na eternidade, procuremos assemelhar a Jesus agora nas obras, nas atitudes, na maneira de viver e de proceder. Portanto, todos nós pelo batismo somos chamados ao pastoreio, a sermos pastores, né? Como seria o mundo se todos assumissem isso? Como seriam as famílias se todos procurassem assemelhar-se ao pastor? Como seriam os pais se fossem semelhantes aos pastores? Os pais e as mães. Como seriam os filhos para com os seus pais se procurassem cuidar dos pais, qual pastor cuida do seu rebanho? Como seria? Como seria a sociedade, o mundo, se todos nós cuidássemos do nosso habitat, se cuidássemos do meio ambiente, se cuidássemos aonde moramos, se cuidássemos uns dos outros, do lugar que vivemos? Qual pastor cuida do seu rebanho? Como seria se os governantes fossem verdadeiros pastores? Imaginem só, se os governantes assumissem essa semelhança com Jesus, se eles também assumissem a semelhança de pastores, não de mercenários. Quem é o mercenário? Disse Jesus, o mercenário não é pastor, não é dono das ovelhas, ele só cuida das ovelhas por interesse. O interesse dele não é a ovelha, o interesse dele é o que ele vai ganhar, é a diária que o pastor vai pagar para ele então cuidar do rebanho. Mas esse mercenário vê o lobo chegar, abandona as ovelhas, foge. O lobo as ataca, o lobo as dispersa, que as ovelhas não conseguem, muitas vezes, as que não conseguem fugir, são atacadas e até mortas pelo lobo. As que conseguem se dispersam por todo lado. Portanto, meus irmãos, quem somos nós? Somos pastores ou somos mercenários? Cuidamos do outro por interesse, por conveniência, em vista do que o outro pode nos oferecer? Ou cuidamos do outro simplesmente como Jesus cuida de nós, por amor? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Eu dou a vida, eu entrego a vida. É diferente. Portanto, é muito fácil distinguir o pastor do mercenário. O pastor cuida das ovelhas por amor. O mercenário também cuida das ovelhas, mas cuida por interesse, por segundas intenções. E quando ele percebe o perigo, ele é o primeiro a fugir e deixar o rebanho perecer. Perguntemo-nos então a nós mesmos: somos pastores onde estamos, na função que exercemos, na missão que nos foi dada, ou somos mercenários?
examinemos a nossa consciência e respondamos diante de Deus e façamos propósitos de nos assemelharmos mais ao bom pastor. Se queremos um dia nos assemelhar a Ele na glória, na eternidade, assemelhemos-nos a Ele então agora na vida, nas atitudes, no dia a dia. E por fim, hoje também é dia em que a igreja se volta às suas orações, especialmente por aqueles que foram constituídos pastores da igreja, que receberam o ministério do pastoreio, né? O ministério de pastor, que são os padres e os bispos. São os pastores da igreja ou na igreja. São aqueles que exercem o ministério pastoral, né? Que cuidam de um rebanho que não é deles, mas que é do Senhor. Não são mercenários, porque o pastor, os padres, os bispos não cuidam das ovelhas para benefício próprio, para tirar proveito das ovelhas, mas são pastores, porque à semelhança do bom pastor, doam a sua vida pelo rebanho. E por isso é que neste dia então o Papa Paulo VI, em 1950, ele então instituiu que neste dia, no quarto domingo da Páscoa, toda a igreja se voltasse para uma única intenção, que toda a igreja rezasse incessantemente, pedindo a Jesus, o bom pastor, que suscite pastores segundo o seu coração na igreja. Portanto, hoje é dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais, para que surjam mais padres, sacerdotes para a igreja, a fim de que o rebanho não pereça por falta de pastores, né? Que o rebanho não pereça por falta de pastores. Vamos rezar então hoje de modo especial para que os nossos jovens sejam mais corajosos, para que os nossos jovens não se voltem cada vez mais para si mesmos. Se hoje existe um mal na juventude, é esse. Por que a juventude está tão ansiosa? Por que a juventude hoje às vezes está tão angustiada? Porque cada vez mais está voltada para si, porque não descobriu ainda o valor, a liberdade, o prazer de poder dar a vida, doar a vida. Isso é algo muito, muito valioso, né? A grande alegria se encontra quando a gente é capaz de se doar, de se entregar livremente, sem esperar absolutamente nada em troca, né? Hoje a gente cada vez mais procura satisfazer-se no outro, procura realização no outro, procura sentido no outro, né? E assumir a vocação sacerdotal é exatamente ir em oposto a tudo isso. O padre é um homem que morre para o mundo, né? O padre é um homem que de certa forma volta todos os seus afetos para o outro e cada vez menos para si, né? E isso não é algo tão fácil. Isso exige muita renúncia e ao mesmo tempo muita liberdade e muito amor, né? Muito amor. Isso eu posso garantir a vocês. O padre é alguém que ama muito, porque só alguém que ama é capaz de anular-se, de esvaziar-se de si mesmo, de renunciar a si mesmo para dar-se aos outros, né? Por isso hoje rezamos pelos pastores da igreja, mas rezamos sobretudo para que haja mais jovens que aceitem esse desafio, aceitem essa aventura, corram esse risco de entregar-se inteiramente para ser também pastores segundo a vontade e o desejo do próprio Deus. Que o rebanho não pereça por falta de pastores. Por isso rezemos pela fidelidade dos nossos pastores e rezemos para que surjam também muitas e santas vocações para o ministério de pastor, para o ministério sacerdotal
na igreja. Assim seja. Amém.